Boa família, a queda sempre virá pra quem temer. E surge o caos, rodeado por mal, de quem não consegue ser. Ainda não acabou. Oi, gente, como é que vocês estão? Então, o vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, será a continuação da minha história de FNAF de 11 jogos. Mas correção, não é 11 jogos, são 12. Sim, são 12. Acho que é 12. Sim, é 12. 12 jogos no total. Por quê? Bom, porque um deles eu não sabia que tinha uma continuação, mas tem. Que nem da última vez que eu achava que era 10, mas na verdade é 11, que eu disse que era correção. Então, exatamente. Exatamente. Mas, eu vou falar tudo de novo da parte 1, mas vai ser umas correções, porque eu ainda tava, né, trabalhando nisso, né, nessa história, e eu tinha que pegar detalhes. E uma coisa eu vou falar mais pra frente, mas bora então começar. Primeiro para tirar essas bolinhas aqui. Aí. Então, bora nessa! Vamos lá. Há muito tempo havia um restaurante chamado Fredbear's Family Diner. Duas pessoas queriam o mesmo sonho de construir uma pizzaria. Que era ele, Jewett Killert e Larry Morel. Eles tinham o mesmo sonho de criar a sua própria pizzaria, só que com bonecos animatronics que cantam e dançam e que são roupas robóticas que um adulto podia entrar dentro deles. E também aconteceram duas coisas que eu já vou mais falar mais pra frente. Em 1995 esse restaurante acontece. Então se passou um ano e em 1990, né, 1996 este restaurante se tornou um sucesso, mas foi nesse ano que as coisas atacadas começaram a acontecer. Por começar, para começar, aconteceu uma morte que foi a filha de Larry Morel. Ele achou que a filha estava no acampamento de verão. Porque estava quase acabando o ano. Mas, na verdade, ela foi morta no meio do caminho por nada mais e nada menos que pelo seu próprio amigo. Sim, e isso não é uma história real, só para avisar. Então, aí aconteceu uma outra tragédia. O Larry já perdeu uma filha, agora o seu amigo perdeu um filho. Que, né, e também os animatronics estavam apresentando falhas por uma coisa que meio que eles ainda não estavam, né, programando neles, porque os animatronics ainda estavam atualizando, porque o restaurante estava um enorme sucesso, mas meio que aí um dos filhos morreu, então essa pizzaria foi fechada. Sim, o filho do Jewett Killer foi mordido na cabeça e agora seu espírito está atrelado a Spring Freddy. Então a Spring Bear Family Diner é fechada. Então se passou-se um ano e aí o Jewett se enfiou mais no trabalho e o seu amigo começou a estranhar ele, porque talvez ele não seja uma boa pessoa, porque testemunhou a morte do próprio filho. Em vez dele ter um luto, ele se enfiou mais e mais no trabalho. E tudo isso acontece entre os anos 1995 até 1997. Então, aí que estamos entrando no primeiro restaurante do jogo, que é este Nightmares Fazbear Pizzeria. Sim, que é onde o Larry, ele teve um plano.
na verdade não um plano, uma ideia de construir novos animatronics em homenagem à sua filha, porque ela morreu. Então, aí se criam os Bloxy Animatronics. Ele cria Nightmare, Noob, Megane e Rixie. E isso tudo acontece em 1999. E no passado era 1995, 1996 e 1997. Mas agora estamos na época de 1999. Sim. E aí um guarda noturno vai lá para trabalhar lá e passar 5 noites. Mas aí o Juichi, por tomado pelo ciúme, ele taca fogo na pizzaria. E ele tinha mais um irmão, quer dizer, ele tinha mais um filho que o nome dele era Arthur. Arthur foi checar isso porque seu pai estava estranho. E Larry fica extremamente triste porque sua pizzaria pegou fogo. E aí que começa a psicopatia do nosso incrível Juichi Killert. Porque ele começou a matar crianças e botar as almas delas dentro dos animatronics da franquia. E eles estavam destruídos. Quer dizer, ele já tinha feito isso antes, né? E os animatronics estavam possuídos, sim. Mas aí o restaurante pega fogo e as almas não são liberadas. E sim, os animatronics são destruídos. Então, estamos entrando na década de 2002. Onde temos uma espécie de lugar que está sendo construído. É um lugar para construir a pizzaria do jogo 3 da minha história. Mas parece que meio que ainda não está pronto o lugar, ainda estão construindo direito. Então aí eles estão construindo lá as coisas e tudo mais. Mas aí eles encontram os velhos animatronics e botam lá numa espécie de palco. Então você passa as noites lá, os animatronics ainda tentam matar você e o jogo é difícil pra caramba, porque algumas pessoas ainda não descobriram o que tem que fazer para revidar os animatronics. E ninguém descobriu o final ainda, né? Será que terá uma primeira pessoa que vai passar esse jogo? Não sabemos. Mas aí o lugar os animatronics são descartados e destruídos, né? Triste por eles. Mas aí que vem o restaurante do jogo 4, que é a Freddy's Fazbear Pizza. E o do jogo 2, lá era só um depósito, uma fábrica, sei lá, um lugar que eles estavam construindo. Mas já que é uma pizzaria mesmo, que é aonde era tema Minecraft. Sim. Essa pizzaria era para celebrar o jogo Minecraft. Bom, talvez nessa data o jogo ainda não tenha saído, provavelmente. Mas aí eles teriam a ideia do Minecraft. Sim. Essa pizzaria já era, infelizmente, tadinha, né? Mas aí essa pizzaria nasce e ela ia ser, tipo, como se fosse uma coisa para representar o Minecraft, uma coisa que ia criar Minecraft, sabe? A gente sabe que isso não é verdade, eu tô inventando, mas é que na minha história, sim, isso foi inspirado em Minecraft. Na minha história. E esse negócio tem lugar em 1900, quer dizer, 1900 não, já saímos de 1900, né? Então, esse lugar aí tem em 2005. O do 2 era 2002. Agora estamos em 2005. Sim. Estamos agora em 2005. Onde eles decidem tirar tudo do passado e fazer os Craft Animatronics. O Craft Bonnie, a Craft Chica, o Craft Fox e o Pirata. E ele, um Spring Freddy marrom quadrado. Freddy Fazbear Craft. Sim, os Animatronics Craft. Bom, aí o Luca foi pegando popularidade, mas quem criou esses animatronics foi o Larry? Não, gente, isso não foi obra do Larry. Esse daqui também foi obra do Larry, mas o que foi a obra de quem fez isso foi Juliet.
Sim, ele tenta ultrapassar o sucesso de Larry, criando esses 4 animatronics. E seria a pizzaria perfeita para ele cometer mais assassinatos. E mais uma vez, os animatronics são possuídos de vez. E sim, e ainda para piorar, o Larry cria, quer dizer, o Juichi cria um vírus para penetrar nos animatronics e ao invés dos espíritos tentar matar ele, tentar matar os seguranças. Os animatronics estavam bugando demais e o local foi fechado e deixado de canto. Sim, como esse daqui, todo largado das traças. Mas, aí os espíritos vão atrás do Juichi, porque o Juichi foi lá para quebrar os animatronics e tirar as provas de seus atos no passado. Mas ele acaba tirando as almas e as almas vão para se vingar dele. Então ele fica preso numa sala e quem tava lá era Springlock Bonnie. Sim, o Springlock Bonnie e como o Springlock Freddy, ele foi deixado para apodrecer depois daquele incidente e guardado no canto da Fazbear. Sim, no depósito da Fazbear. O Spring Bonnie e o Spring Freddy foram deixados para apodrecer no depósito da Fazbear. E eles foram. E o Spring Bonnie estava nesse restaurante numa sala secreta, junto da roupa de Spring Freddy. Então ele entra em uma das roupas. Infelizmente a roupa de Spring Fredbear não estava lá, e sim só a de Spring Bonnie, porque ainda estar no depósito. Mas aí ele entra, ele se suicida dentro da roupa, porque as molas que estavam desgastadas depois de todos esses anos traíram o Homem de Verde e o matam dentro da roupa. E sim, a roupa era extremamente perigosa e tinha esse defeito de um adulto entrar e a roupa molhar, ou sei lá, queimar um fusível, ou respirar muito fundo, acabar matando a pessoa por dentro ou prendendo ela lá, como se fosse uma armadilha de corpo, ou seja lá o que for. Mas ele é preso dentro dessa roupa e é assim que nasce o Jui Trap. Sim, o Shoe Trap. E assim se passam mais quantos anos mesmo? Eu já esqueci, calma aí. Se passam anos, se passam mais de... Ah, lembrei. Se passam mais 10 anos. Então está no começo do FNAF 4 da minha história. Estamos agora no jogo 4, onde dessa vez eles decidem criar um lugar para ser de terror, porque talvez lá já era, talvez no mês do Halloween. Então eles decidem criar um lugar para ser de terror. Então criam a Spring... lembrei o nome. A Spring Frights. A Spring Fright, foi mal, gente, eu tinha esquecido o nome. E a Spring Fright é um lugar, tipo, pra ser divertido, sei lá, um lugar pra ser bem alegre. Na verdade, não tão alegre, porque esse lugar é tipo para recolher coisas do passado dessas pizzarias que deram merda lá. Então eles recolham isso e façam como se fosse um museu, sei lá, qualquer coisa. Mas aí eles acabam encontrando um animatronic de verdade da década do passado, que é o Spring Bonnie, mas que agora está conhecido como Jui Trap. Spring Jui Trap. Que é o Juichi misturado com o Spring Bonnie. Então vira Jui Trap. Que é tipo, entenderam? É Spring Trap. Vocês entenderam. Mas aí, o filho do Juichi, que é o Arthur Killert, vai atrás do pai pra tentar parar essa loucura dele. Então acontece um combate de pai e filho. E sim, o Arthur quase morre pelas mãos do próprio pai, mas antes dele ser pego completamente pelo pai, ele pega um fósforo e ele viu que tinha uma fumaça lá no canto com um cano estourado que o pai dele tinha feito. Aí ele taca fogo dentro daquele cano e o lugar inteiro explode.
fazendo um enorme incêndio em tudo. Sim, aí o Arthur, achando que finalmente se livrou de seu pai, o que na verdade não, porque ele volta, esse homem do inferno ruim da minha história, que nem o William Afton, o homem nunca morre, ele é um ruim pessoa. Mas aí eles refizeram tudo agora, depois de quantos anos? Ah, depois de 2 anos eles encontraram, né? Não só o Ju Trap. Eles não só encontraram o Ju Trap, como também mais 4 animatronics isolados numa sala, mas, né, ainda estavam sendo realocados. E aí, sabendo que o lugar pegou fogo, eles não foram colocados lá naquele museu, seja lá o que for. Mas aí eles criam um novo lugar, tipo como se fosse uma fábrica abandonada de pelúcias e tudo mais, nessa pizzaria que deu merda. Mas aí eles tentam refazer e tudo aqui nesse daqui, que tipo numa fábrica eles botam os animatronics lá. E você mais uma vez é um guarda noturno e você tem que ficar de olho nas coisas e tudo mais. No jogo 1 e 2 você era só um guarda noturno normal. Quer dizer, o 2 você é uma garota. No 3 você na última noite é o filho do assassino. E aí no jogo 4 você é o filho do assassino. Mas aí no jogo 5, que é esse, você é só um guarda noturno normal também. Alguém que tá buscando um emprego, que quer trabalhar em algum lugar. Então, aí que está aqui esse depósito aí, esse lugar de fábrica de pelúcia e tudo mais. E os animatronics foram botados lá. E o restaurante do jogo 3 foi meio que destruído. E sim, o 3 da minha história foi destruído, demolido lá. Sei lá, talvez alguma coisa explodiu lá dentro, não sei. Mas aí o lugar é demolido, os animatronics são destruídos, mas eles são realocados e colocados bem nesse lugar. Mas aí você passa as 5 noites, tudo normal e tal, blá 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 blá. Mas aí o assassino, ele não volta. Sim, ele ainda tá lá desmaiado naquele lugar. E também ele recebe muito dano por causa do incêndio que tava lá. O animatronic dele, que ele tava lá dentro do Juichi, meio que o animatronic inteiro pega fogo. Ele perde a cor e até os olhos. O desmoronamento tava quebrando ele por completo. Então ele se remonta num novo animatronic que depois eu vou falar aqui, mas ele se remonta. Esse lugar foi bastante sucesso, mas infelizmente os donos descobriram 2 técnicos mortos. Sim, e quem estava se movendo era vocês nem vão acreditar, o Spring Freddy. O Spring Freddy estava lá, todo destruído, todo acabado. E também ele estava atacando um técnico e o técnico foi morto. Então aí eles decidiram fechar o lugar. Ninguém mais entrou lá. Os animatronics foram desativados e talvez esquecidos em algum lugar seguro onde não puderem machucar ninguém. Então agora estamos numa coisa muito inacreditável que vocês vão descobrir agora. Agora estamos no jogo 6. Sim, gente, finalmente, o 6. Não estamos mais no 5. Agora estamos no 6. Agora que estamos aqui, gente, quem não sacou o que aconteceu
com a filha. Pera, a filha é a filha do Juit. Quer dizer, a filha do Larry. Então, na verdade, isso era uma charada na primeira parte desse vídeo. Era uma charada, eu só tava brincando lá pra ver se vocês descobriram, mas eu acho que ninguém descobriu. Então, ó, a filha dele foi morta por um motivo: ciúmes. O Juit tinha ciúmes da inteligência de Larry, que nem eu tinha falado, os animatronics do Larry eram muito mais avançados e os do Juit eram uma grande porcaria. Então, aí, em grande ato de ciúme, ele tenta voltar na sua casa todo horrorizado, mas ele encontra no caminho, do lado de fora da pizzaria, a filha de Larry. Então, ele tem a oportunidade para matá-la e ele faz isso por uma ideia extremamente egoísta e psicopata. Ele mata a filha e ele finalmente se torna o grande vilão dessa franquia, porque ele descontou a raiva em alguém. Isso é bem tenebroso. Mas agora estamos aqui no 6. Sim, o jogo 6. Que ele se passa depois de... calma, esse daqui era de 2015. Aí se passam, acho que mais... Ah, não, é 2017. Aí se passam mais 2 anos. Ou um ano, não sei. Mas agora estamos em 2019. Sim, 2019. Então, aqui em 2019... a Fazbear, os caras lá pediram para o Arthur ir lá num lugar antigo que vocês já devem estar, pensando, ué, mas esse lugar não é muito parecido com... Sim, gente, e é a Spring Bear Family Diner. Aqui, ó, antes... Depois. Sim, o lugar foi realmente destruído. Mas aí o Arthur vai lá e quem está lá? O seu próprio pai. Sim, ele volta. O pai dele volta depois de algum tempo, né, que se passou. O pai dele volta mais uma vez. E dessa vez... todo roxo e com os olhos vermelhos. Sim, ele pega partes de animatronics e se remonta num novo animatronic. E dessa vez a cor dele fica roxa, dos olhos vermelhos. E sim, aí o Arthur vai pegando as provas, tudo lá, nas noites que se passam, enquanto ele tenta revidar de seu pai. E ele também encontra munições lá. Sim, ele foi armado pra lá, pensando que talvez iria encontrar seu pai, e realmente ele encontrou. E ele também encontra munições naquele lugar. E aí ele usa essas munições para despistar seu pai, dar uns tiros para ele ir embora, aí pegar todas as provas e fugir. E seu pai meio que, né, não encontrou ele mais lá e fugiu. E também ele foi atrás do filho dele, mas aí eles acabam voltando para esse lugar de novo. Então, aí, o Arthur teve uma brilhante ideia de deixar ele preso e finalmente acabar de uma vez por todas com essa pizzaria, de novo tacando fogo. Meu Deus do céu, já falei 2 vezes fogo, ou 3 ou mais. Mas sim, fogo de novo. E aí, né, sempre tenta acabar com ele com fogo, mas nunca sempre dá certo. Então, acaba com ele com fogo de novo. E talvez ele é destruído. Na verdade, eu tô brincando, ele não é destruído, porque o homem nunca morre. Então, agora
de 1999. Agora estamos no jogo 7 de 2021. Sim, 2021. Among Us Fast Versus, que é um lugar para representar Among Us, porque, né, isso é que criançada gosta. Então aqui está a Fast Versus, o FNAF SUS, que é 2021. E o homem ruim, o Juiz, ele volta nesse restaurante também. Sabe o personagem amarelo? O amarelinho aí desse negócio aí do Among Us, que você vai encontrar no jogo, se você baixar. Então, é o Juiz. Sim, ele meio que sai do antigo traje dele. O traje dele foi completamente destruído, exceto o seu corpo. Quer dizer, sobrou um pouquinho do traje dele. Mas aí eles encontram os caras criando um novo restaurante e ele decide entrar dentro do animatronic. Aí ele é reconstruído lá e tudo mais. Não, ele rouba o animatronic amarelo do Among Us, e aí se remonta e tudo mais, aí deixa os caras terminar o trabalho, e aí ele fica adrelado a o bonequinho amarelo do Among Us. Sim, e ele está lá dentro. Aquele bicho verde medonho dos tentáculos. Sim, que na verdade deve ser as pernas, os braços dele, sei lá. O corpo dele ficou uma confusão quando ele ficou preso na roupa e tacou fogo nele. O corpo dele ficou meio, sei lá. Não, eu não sei como eu posso dizer. Mas ficou nojento. Sei lá, ele ganhou talvez uns tentáculos. Nunca se sabe, essa roupa é realmente muito estranha e perigosa de Spring Bonnie. Mas sim, ele está lá no jogo 7. E por ter encontrado ele e tudo mais lá, e as crianças começar a meio que cheirar um odor horrível que está dentro de um dos animatronics, o lugar fecha porque meio que os animatronics estavam bugando porque o Juiz tinha criado um vírus e esse vírus está invadindo todo o sistema que tem relacionado a animatronics. Então os animatronics tanto bugam lá e tanto ele junto, aí vira uma confusão, né? Então o lugar é fechado por isso. Sei lá, por os animatronics também estarem bugando. Então agora vamos para 2023. Sim, gente, vamos pro nosso ano, o ano de agora, 2023. Bom, a gente já tá quase acabando o ano, quase indo para 2024, mas esse é do nosso ano, 2023, que é o Five Nights at Maggie's. Sim, Five Nights at Maggie's 1, o jogo 1 de Five Nights at Maggie's. Que agora eles decidem fazer uma coisa para tirar tudo do passado e refazer em um incrível restaurante que é o Five Nights at Maggie's, que é onde os animatronics teriam estruturas mais modernas, trajes mais modernos, endoesqueletos mais modernos. As possibilidades eram infinitas. Então assim nasce a Maggie Pixel World, que é onde tem uma nova linha de protótipos de animatronics. Quer dizer, linha de protótipo não, novos animatronics, na verdade. Que é ela, Maggie, Lola, George Pig, eu acho que é George Pig, só vamos chamar de Pig, um rato e uma outra gata que eu esqueci o nome, que vão pela tubulação. E são só esses mesmo. E mais um animatronic numa sala escura e tenebrosa de lá, que eu já vou falar dele mais pra frente.
Ele foi o primeiro Meg de todos. Sim, ele era um Meg azul. E ele tava lá na pizzaria junto dos outros animatronics. Mas aí meio que ele é descartado e deixado para apodrecer. Aí tem um restaurante que é o Five Nights at Maggie's clássico, que acontece lá e tudo mais. Mas aí ele é evoluído para esse restaurante. Sim, os animatronics são evoluídos para esses. E eu acho que é a câmera 3, se eu não me engano. E na câmera 3 ele está lá, sentado naquela sala, que com certeza deve ser a Parties and Service. Coitado daquele animatronic. Mas o vírus ainda estava solta, ainda possuindo os animatronics e tudo mais. E também uma moça que estava jogando realidade virtual, ela também era uma hacker. Ela estava tentando mexer na programação dos animatronics para tentar controlar eles, para, sei lá, ela conseguir um pixel de graça lá de boa, se os animatronics meio que irem atrás dela achando que ela tá estranha, suspeita, tá sus. Tan 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 tan. Mas meio que o Jutrap, que é o vírus que ele criou, com meio que o DNA dele e tudo dele, sabe, a loucura dele, acaba entrando na cabeça dela e ela se torna uma nova assassina e cria um traje novo. E esse traje novo é horrível. Porque é um Springbone, só que um Springbone diferente. Ele é azul e é muito moderno, sei lá. É um traje muito mais moderno. Então, estamos no ponto de vista do Scarlet Bonnie. Sim, o Scarlet Bonnie, que no começo era só uma fantasia, mas aí ele é evoluído, que depois eu vou falar mais pra frente, evoluído, mas esse lugar por conta dos animatronics, né? E é verdade, ela, como virou uma assassina, ela começou a matar as crianças, que nem o Juice fazia no passado. Meio que ela foi influenciada por ele por causa desse vírus, que tinha meio que tudo semelhante a ele. Então aí ela meio que mata mais ou menos umas 6 crianças ou mais. Então, na quantidade dos animatronics que tem no jogo 1. Aí, meio que eles acabam bugando, ficando estranhos e tudo mais, igual no passado. Meio que ela é uma vilã influenciada do passado. É tipo isso. Então, aí meio que o lugar fecha por causa disso, dos animatronics estarem estranhos, as pizzas estarem de um jeito muito nojento, e o robô Pig ir lá pra cozinha, ficar meio que destruindo tudo lá e comendo as pizzas. Então o lugar fecha de vez. Então aí que vamos para esse lugar aí. E sim, esse daqui... Não, pera. Eu acho que tá certo. Acho que esse daqui e esse daqui quase acontecem ao mesmo tempo. E o Juice, o homem por trás do ruim dessa história, ele volta mais uma vez nesse restaurante. E tava na época de Halloween aqui. E esse restaurante acontece... Deixa eu ver... Acho que ele acontece em... Ah, tá. Pera, esse restaurante acontece em 2023, certo? E já esse acontece em 2024, na época do Halloween. E eles encontram os antigos animatronics do passado. E dessa vez eles
querem fazer uma atração de terror, porque estavam no mês do Halloween e tudo mais. Então eles encontram os velhos animatronics, Fred, Bonnie, Chica, todo mundo lá e coloca nesse restaurante. E junto de mais animatronics de outras pizzarias que esse vírus meio que pegou, né, na cabeça, e também com almas de crianças que o Juíte tinha matado. Mais animatronics como uma marionete, um garotinho, Balloon Boy e outros animatronics com almas de criança que o Juíte tinha matado no passado e que foi influenciado por esse vírus dele. Então, né, esses animatronics também são do mal. Mas, né, esse lugar ainda continuou fazendo sucesso. Ele foi o restaurante que mais continuou aberto, mas por conta do negócio do Halloween ter acabado, ele foi fechado e só vai abrir no próximo mês ou dia do Halloween. Então ele necessariamente não foi fechado para sempre, ele só foi deixado de lado pro próximo Halloween. Então, pera. Eita, galera, vocês vão receber spoiler, tá? Pera aí. Tá. Então, gente, aí estamos agora no Five Nights at Maggie's 2. Estamos agora no Five Nights at Maggie's 2. E também uma coisa muito importante que vocês têm que saber é que eles colocam os animatronics numa espécie de depósito. Na verdade, não um depósito, um lugar, o desmoronamento do lugar lá. Mas eles remontam tudo, né, e botam os animatronics lá, porque, tipo, as pessoas para pagar ingressos, ou, sei lá, talvez dinheiro para ir lá, ver um lugar antigo que foi destruído, que tava tudo glitchado e tudo mais e tal, que deu merda lá. E os animatronics estavam lá os mesmos de sempre, os animatronics atacado, ruim do caramba e capetado dos infernos. E sim, eu dei uma jogada no Five Nights at Maggie's 2 e, meu Deus, o jogo ataca. Então, né, esse era um lugar velho e tudo mais. Aí, meio que eles colocaram os animatronics lá pra as pessoas pagarem ingresso pra ver lá. Mas meio que por conta, né, das pessoas meio que ficarem desconfiadas dos animatronics. Esse robô vai atacar meu filho, eu sei que ele é atacado, eu sei que ele é do ruim. Então, por ele estar perdendo popularidade por causa desses mitos, lendas que as pessoas estão falando, que aqui na história é real, então o lugar, né, foi fechado e os destroços ficaram lá, e dessa vez eles demoliram tudo e não reconstruíram nada. Então agora, e a Fazbear, ela tinha caído por conta das merdas que aconteceram. A Fazbear não conseguiu se erguer e ela caiu, mesmo com dinheiro e tudo mais, ela caiu. Então esse lugar dela foi abandonado, que era esse. Imagina que era um lugar bonitinho, nada rachado, com esses rostos tudo bonitinho, mas aí ela foi fechada e tudo ficou assim. E agora estamos no Five Nights at Maggie's 3, aonde bom, o Five Nights at Maggie's 3 é para computador, ou seja, eu nunca joguei o 3, já joguei o 1, o 2, o 4, mas eu nunca joguei Five Nights at Maggie's 3, ou seja, eu não sei o que tem lá para fazer a história e tudo mais aqui, então fica complicado um pouco, mas eu acho que aí botou os animatronics lá, e tem animatronics novos, quebrados, velhos, horríveis, como a Meg, todo mundo lá. Mas os animatronics foram deixados lá pra, né, ficarem lá. Ou seja, esse lugar não fecha nem nada, só botam os animatronics lá pra, né, eles serem estraçalhados. Então, agora estamos, né, no último restaurante, o jogo 12. Gente, repetindo de novo. Esse daqui, que é o jogo, acho que 10, peraí. Esse daqui, 2023, 2024...
2026, 2028, sim, 2028 e o último de todos, que é esse daqui, acontece em 2030, que nem chegou ainda o 30, mas isso é 2030. Esse restaurante é de 2030, que eles fazem realmente um complexo de diversão. E eles encontram o traje da psicopata que ela tinha esquecido, porque meio que ela consegue tirar esse vírus da cabeça dela. Mas o problema é que ele fica muito mais forte por causa disso, porque ele deve ter arrancado, sei lá, alguma coisa dela, um subconsciente, ninguém sabe, mas, né, foi arrancado e tudo mais, ela ficou mais depressiva, não comia direito e tudo mais, meio que ele arrancou toda a força dela que ela tinha, então, né, ela acabou morrendo por causa disso. Mas aí eles encontram o antigo traje dela de psicopata. Então aí eles têm a ideia de meio que fazer o mesmo traje, só que robótico e melhor, com endoesqueleto e tudo mais. Então abre essa pizzaria, a Bonis Entertainment. A Bonis Entertainment. Que nessa pizzaria aqui. E ela é muito melhor que as outras, porque ela é muito mais robotizada, umas salas muito melhores, com animatronics muito mais modernos. Mas é claro que o vírus ainda estava solta. Eles tentaram remover esse vírus de circulação, porque descobriram que esse vírus é do Juíte, aquele estranho que trabalhava na Fazbear, daquele psicopata. Então eles tentam remover esse vírus, mas ele não consegue, porque o único jeito de remover esse vírus é com uma senha que infelizmente só o Juíte conhecia. Sei lá, talvez o nome de alguém junto de números, números. Ninguém sabia a senha para tirar esse vírus. Então esse vírus ainda continuou de circulação. Mas eles tentaram trancar esse vírus em alguma programação. Deu um pouquinho de certo, mas sim, fraquejou um pouquinho ele. Ele ainda continua solta, mas um pouquinho mais fraco. E ele entra ainda nas placas dos animatronics, fazendo eles ainda ficarem desses modos e tudo mais. Então, aí ele usa os animatronics, o vírus, né, que era o Juíte, usa os animatronics para meio que sequestrar as crianças e matar elas e tudo mais. As merdas que ele faz. Então, né, como sempre acontece merda. Sempre acontece merda em Five Nights at Freddy's. Sempre tem alguma coisa relacionada a um homem ruim, capetado dos infernos. Mas, sim, os animatronics matam as crianças incorporam, cada um deles, cada criança que um dos animatronics do jogo matou, a criança possuiu eles. E meio que esses animatronics são trauma pra elas. Gente, e nesse daqui, calma, e nesse daqui, o Spring Freddy volta. Sim, o Spring Freddy volta. Depois da fantasia ter sido esquecida e tudo mais. E o filho do Juíte, ele tinha incorporado, né? O espírito dele meio que incorporou o Spring Freddy junto de mais uma alma, que foram 5 crianças que ele matou. Mas tinha um traje, né, naquele lugar esquecido e tudo mais, que ele pega e bota a criança lá, aí 2 almas ficam lá, o animatronic fica mais poderoso que o normal, e meio que para elas, quer dizer, o Juíte, ele tinha usado a roupa de Spring Freddy para matar as crianças, acho que lá no jogo 1, ou para ir pro 3, se eu não me engano. Aí meio que
ah, eram 5 crianças e só tinha só mais uma, mas não tinha animatronic. Então ele decidiu usar o traje que ele estava usando. Então bota a criança lá, então os espíritos possuem. Aí as duas crianças, as duas almas que estavam no Spring Freddy, essas almas são muito mais poderosas juntas, sim, essas almas fundidas ficam muito mais poderosas, elas ficam assim para tentar parar o Juiz de alguma forma. E conseguem, eu acho, não sei. Porque o Juiz é um trauma para elas. Embora a missão de ter acabado com ele, quer dizer, mais ou menos, porque ele virou um animatronic também. De ter acabado com ele, a missão não deu muito certo. Mas meio que o Spring Freddy é um trauma para essas duas almas que incorporou o Spring Freddy. Sim, o Spring Freddy é um trauma para elas. O filho do Juiz foi mordido na cabeça lá em 1905, em 1905. Ele foi mordido na cabeça lá e já a garotinha foi morta pelo próprio animatronic. Ou seja, as duas crianças que meio que entraram no Spring Freddy, o Spring Freddy, que é o próprio animatronic que elas estão, é um trauma para elas. E para as outras crianças, esses animatronics também, porque elas incorporaram eles. Meio que o Juiz acabou virando meio que um trauma nessa história, né? Ele acabou virando um trauma nessa história. Mas essa pizzaria, ela não necessariamente fechou, mas por causa desse vírus maluco que tava entrando nos animatronics, os animatronics estavam agindo de formas meio que estranhas, e aí você meio que consegue quebrar os animatronics no final da noite 5, ou sei lá, qualquer noite, não sei quantas noites tem, mas no final, a última noite, você meio que consegue destruir todos os animatronics, meio que sei lá, você meio que quebra a parte de baixo na verdade, parte de baixo não, você meio que nem aconteceu no jogo 4, meio que tinha um lugar vazando fumaça, e realmente esse restaurante tinha fumaça, então tudo explode, e aí os animatronics são quebrados, e você consegue fugir e tudo mais, mas onde o Larry esteve todo esse tempo? Bom, ele esteve todo esse tempo para parar o Juiz. Lembram desse restaurante aqui? Na verdade, ele era uma armadilha. Ele não necessariamente fechou, porque ele era uma armadilha. O Larry, todos esses anos, estava montando um plano para deter o Juiz, trancando todos os animatronics do passado. Tanto Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, Puppet, Spring Freddy, que agora está sendo conhecido como Golden Spring Freddy, todos os animatronics, o Jui Trap, todo mundo, e trancar nesse lugar como uma jaula. E sabe essa porta aqui que tá embaixo? Ela vira de titânio, as janelas e tudo. Então ele taca fogo lá dentro. Então todos os animatronics necessariamente são quebrados e destruídos para sempre. Sim. E esse lugar também é destruído e tudo mais. Então, assim inicia-se um fim nessa história toda. Gente, será que teremos um jogo 13? Bom, nunca se sabe, né? Vai que teremos teremos um jogo 13. Ou seja, se tiver, tem mais história por aí.
E sim, não são 10, não são 11, são 12, porque tem o Five Nights at Mags 3, esse é o jogo que eu não sabia que tinha continuação. Eu pensei que era 1, 2 e 4 do Five Nights at Mags, mas meio que também tem um 3, então eu fiz umas correções na história e tudo mais. Mas, gente, esse é o vídeo, espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, deixe seu like, se inscreve no canal. Se você achou muito louco essa história, então deixa bastante like e comenta o que você achou, porque esses vídeos assim dão um enorme trabalho, dá um trampo do caramba. Eu sofri demais pra fazer essa história. Então dá uma forcinha aí, dá um like. Se você for novo, se inscreve. Então bate aqui. Falou, tchau e fui. Tchau, amiguinho. Tchau, amiguinhos.